bênçãos, né? A sua época, e a gente louva a Deus por isto. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Estaremos lendo os versos 29 a 44. Será base para a nossa meditação nesta noite. Mateus 24. Estarei lendo os versos 29 a 44. O sermão continua, sermão do Senhor Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Como Cristo voltará. Pastor, por que os crentes gostam tanto de falar sobre a vinda de Cristo? Por várias razões. Primeiro, porque é promessa dele, não é? Ele deixou isso muito claro. Prometeu que voltaria, verso 31, você prestou atenção? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Por isso que os crentes falam muito da volta de Jesus, porque isso é um fato real a acontecer, não é? Promessas do Senhor Jesus. Aliás, há vários textos, né, que abordam. Nós vamos ver alguns que nos esclarecem a respeito deste tema. Paulo, escrevendo lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, traz-nos alguns ensinos muito interessantes. E Paulo, escrevendo essa carta, né, para os irmãos lá de Tessalônica, ele esclarece algumas coisas, traz conforto. Lá no capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim
e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como você pode observar, esta carta de Paulo é para conforto, para esclarecimento. Diz ele, não é? Para os irmãos, diz a nós: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, o que Paulo está dizendo? Deixa eu passar para vocês alguns ensinamentos acerca dos que já partiram, acerca dos que já dormiram no Senhor, dos que morreram, para que vocês não sejam como pessoas que não têm esperança. Então Paulo diz o quê? Os que morreram, quando o Senhor retornar, eles virão com ele. E diz-nos o texto aí, alguns detalhes muito interessantes, que o Senhor descerá com os anjos, e com o rígido clamor de trombetas, o Senhor convocará os seus, das quatro extremidades da terra, virá buscá-los. E um detalhe, gente, o texto diz que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Cristo não pisa mais aqui. Ele vem buscar a sua igreja. Então é maravilhoso, não é? Saber que aqueles que já morreram no Senhor descansam. Dormir no Senhor, gente, é exatamente partir nos braços do Senhor. Esse sono aqui é descanso, tá? Não ficaremos na sepultura. Nós, quando partimos para estar com o Senhor. Paulo diz isso numa de suas cartas: eu gostaria muito de partir. Para mim, partir para estar com o Senhor seria muito melhor. Mas como Deus tem um plano para a minha vida, eu vou ficar aqui, pretendo ser bênção, né, para os meus irmãos enquanto aqui estiver. Mas vejam a palavra de conforto, como os demais que não têm esperança. Nesta noite você tem essa esperança? Seu nome já está escrito lá no livro da vida? Hoje pela manhã, Moenéas, né, e Vitor Hugo cantaram um hino aqui muito lindo, né? Meu nome já está escrito lá. Isso é maravilhoso. Então, quando nós partirmos, vamos partir para estar nos braços do Senhor. Dormir no Senhor significa isto, né? Aquele que vive na presença do Senhor, descansa nos braços do Senhor quando parte. Então, esse texto é para trazer-nos esperança. Mas pastor, eu não tenho essa esperança não, tenho essa certeza não. Você pode ter, Deus deseja dar a você. O que eu faço, pastor? Entrega a sua vida para Jesus. Diz para Ele que você precisa dessa esperança. Diz para Ele que você quer viver nos braços dEle, para que quando você partir, você possa partir nos braços do Senhor, dormir no Senhor. Então, nós volta e meia apregoamos isto, porque é promessa dEle. A segunda razão, porque os crentes volta e meia estão falando sobre a volta de Cristo, é porque Ele mandou ensinar isto. Foi a ordem dEle, para ir ensinar isso para as pessoas. Aí no mesmo capítulo 24 aí, né, de Mateus, texto informa-nos isto aí. Lá no verso 14, diz assim: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você prestou atenção? Esse é o papel da igreja. Por isso nós estamos sempre envolvidos em missões. Missões é isso, gente. É ir e anunciar, é proclamar, é ensinar o que Jesus mandou. Papel da igreja. Por isso que a gente ensina. E este evangelho do reino de Deus, será pregado em todo o mundo. Por isso que a gente participa aí, né? Missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Isso é a ordem de Jesus. Você está entendendo por que nós fazemos missões? E então virá o fim. Antes do fim, esse evangelho precisa ser pregado. Está sendo pregado. Está sendo anunciado. Não só aqui, né? Em várias nações do mundo. Então virá o fim. Isso Ele mandou ensinar. Por isso que a igreja prega isto. Por isso a igreja anuncia isso, a igreja espera isto, é ordem dEle, não é? De ir e anunciar. Outra razão, porque devemos estar preparados. Se você ler aí no verso 44, diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis.
Muitos tiveram essa curiosidade à época de Jesus. Senhor, diz para nós, como é que vai ser? Conta para a gente. Como é que o Senhor volta? Quando o Senhor volta? Que sinais? Como é que a gente pode saber disso? Como é que a gente pode estar preparado? A dúvida lá, gente, é a mesma hoje. Como é que eu sei, Senhor? Perguntaram isso para ele. Isso aqui foram ensinos, não é? Deixados por ele mesmo. Então a dúvida do ser humano é sempre a mesma. Quando é que ele volta? Não sabemos. Como volta? Detalhes a gente tem. Né? Esses textos aí nos mostram como serão alguns detalhes e o que nós precisamos fazer. Estarmos preparados. Pode ser hoje? Pode. O texto diz-nos que o Evangelho vai ser pregado. E está sendo pregado. E então virá o fim. Muita gente quis saber quando, né? Não podemos precisar. Dia, hora, não. Só temos detalhes de como vai ser. Mas dia e hora a gente não sabe. E nem devemos, não é? Isso não é o principal, não é o mais importante. O importante é estarmos preparados, conscientes que é promessa dele e nós aguardamos. Então precisamos estar preparados. Por isso, aliás, verso 43, né, diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mudaria alguma coisa na sua vida se você soubesse que Jesus vai voltar hoje, pela madrugada? Você faria alguma coisa diferente do que faz? Já pensaram se nós soubéssemos? Se você tivesse certeza, o que você faria? O que você colocaria em ordem? O que seria prioritário para você hoje? Você já parou para pensar? No encontro com Jesus? Você acorda pela madrugada, barulho, tumulto, você ouve vozes, você sai, né? Sai dos seus aposentos para saber o que está acontecendo, o que está havendo de diferente, de estranho. Você olha para o céu, vê Jesus voltando. O que você faria? Qual seria a sua reação? O texto nos informa, né, que será um momento de alegria, mas também assim de apreensão para muitos. E aí muitos vão se lembrar de quê? Das mensagens. Há um filme produzido, não me recordo agora o título, e não retrata muito, né, a nossa doutrina batista, mas alguns sobem, alguns ficam, e então alguns que ficaram começam a se lembrar de quê? Dos cultos. Alguns que não estavam muito envolvidos nessa história de igreja, mas lembram. Eu me lembro que pregava, na igreja da minha mãe pregava isto. Eu me lembro disto. Alguém dizia, eu me lembro do pastor pregando sobre isso aí. E é o que vai acontecer. Não é? Mas assim, será um momento realmente glorioso para a igreja subir e se encontrar com o Senhor. Mas para muitos, diz-nos o texto, será momento de pavor. Por quê? É lembrança. E um detalhe, gente. Ah, pastor, mas se isso acontecer, quando ele aparecer lá, eu vou pedir perdão. Não vai valer mais. Não haverá como. Não dá tempo, não, pastor. Na última hora lá, eu pedi perdão para Jesus. Não. Você não terá mais tempo. Porque terá findado realmente a sua oportunidade, né? Então é bom estarmos atentos quanto a estas realidades. Como diz a palavra de Deus, nós precisamos estar preparados. Há alguns textos muito interessantes que nos alertam. Preste atenção. Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 10 e 11, ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Você prestou atenção? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí você pensa assim, mas pastor, você que talvez não tenha esteja muito familiarizado, né, com os textos bíblicos, você diz, mas pastor, aí fala bem ou mal, né, através do corpo, mas não me consta que eu faça males. Não prejudico ninguém, tenho a minha vida tranquila, então isso aí para mim não vai ser problema. Só que o que conta aqui não são as suas obras. O que vai determinar não é se você pratica caridade, não, isso aí não vai pesar. Mas são seus valores espirituais que conta. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, você lê o seguinte, presta atenção. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pelo quê? Primeiro, pela graça. Graça é dom não merecido. Primeira coisa, é uma iniciativa divina que concede isso para nós. Segundo, somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, você não alcança a salvação. Você não faz nada para ser salvo. Não tem como. É obra divina. Mas então como é que processa-se isso, pastor? Vem da fé. O que a fé me ensina? Confiança. O que a fé me recomenda? Decisão. O que a fé me mostra? Confiança plena no poder de Deus. Só Ele. Por isso que a Bíblia diz que só há um mediador, né? Debaixo do céu. Entre o céu e terra, nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro, só tem Ele. Então, por mais que você faça boas obras, e deve fazer, elas não te colocam no céu. Ela não vai te colocar no céu. Boas obras não salvam. Mas, pastor, não é necessário, não é importante? Claro que é. As boas obras precisam acompanhar a salvação, mas elas não salvam, não colocam você no céu. Você pode dividir os seus bens, sua fortuna, não salva. É a fé, é a confiança, não é? Por isso que diz, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É o que nos ensina a palavra de Deus, não é? É dom de Deus. Uma outra realidade, por que os crentes falam tanto sobre a volta de Cristo? É porque você vai estar lá. Você vai estar lá. Você já parou para pensar nisso? E eu, pastor? Você vai estar lá. Todos nós vamos. Um dia nós vamos estar lá. Nós vamos ver tudo isso aqui acontecendo. Você vai participar. Você vai estar lá naquele cenário um dia. Você quer ver o que a palavra de Deus nos diz? Romanos capítulo 14, versos 11 e 12 nos diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos estar lá. Preste atenção. Não há como você fugir. Ah, pastor, mas eu não sigo igreja, eu não me ligo nisso, né? Não faz diferença. Todos nós vamos comparecer. Todos nós vamos estar diante do Senhor e todo joelho vai se dobrar, o seu também. Mesmo que você não queira, mesmo que você rejeite, você vai dobrar o seu joelho. Aliás, as Escrituras nos mostram a experiência do ministério de Jesus. Até os demônios glorificavam Jesus. Eles testemunhavam, né, diante de Jesus e diziam assim: olha ali o Filho do Altíssimo, esse aí é o Filho do Altíssimo. Os demônios não se converteram, não vão se converter nunca, mas eles testemunhavam que aquele era o Filho do Altíssimo. E todos um dia vão dizer isto. Até aqueles que não creem no Senhor Jesus vai estar lá. Então preste atenção, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus,
de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O negócio é sério. Então é uma coisa assim, é uma chamada, né, de atenção para todo ser humano. A palavra de Deus, né, Jesus proferindo essas coisas aí. E há um outro texto também, Hebreus, capítulo 9, 27 e 28, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Deixa eu só comentar um outro detalhe. A gente está falando sobre a volta de Jesus, quando não sabemos. Mas é possível que nós passemos desta vida para outra antes da volta. Isso pode acontecer hoje. Para você, para mim. Certo? Não esqueçamos disso. Aguardamos a volta, mas pode ser que esta geração dos que aqui estejam já não mais esteja aqui quando Jesus voltar. De repente, a realidade é que você parte antes de Jesus vir. E é interessante observar aí o que o autor da carta aos Hebreus coloca aí, nos ensinando, né? Como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois disto, o quê? Depois da morte, o juízo. Então você sela aqui o seu destino. Você sela isso, gente, em vida. Lá não tem conserto. Lá não tem alteração de estado. Não há como, biblicamente falando. No além, partiu, está selado. Não se modifica nada lá. Por mais que queiramos, né, ver os nossos queridos lá, primeiro que a gente não sabe, né? Por isso que a gente prega o Evangelho, anuncia, muitos a gente não vai saber se converteram ou não, muitos a gente vai ter alegria, não é? Que nós falamos do Evangelho, eles não decidiram, a gente não viu a decisão, mas depois eles tomaram a decisão e a gente um dia se encontra lá no céu. Mas se define aqui. Enquanto você está vivo, respirando, você está fazendo uso das suas faculdades mentais, você tem oportunidade. O problema é que você não sabe até quando, nem como você parte. Por isso que diz aí, está ordenado para cada pessoa passar, enquanto Cristo não vem, pela morte. Vindo depois disso o quê? O juízo. Então está estabelecido. Aí você vê o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina claramente que aquele que crê está salvo. Mas quem não crê já está condenado. Isso é dito aqui aos vivos, gente. João 3, né? 18 fala isso aí. Aquele que crê será salvo, mas quem não crê já está. Enquanto está em estado de não decisão, de não entrega, já está. Então é possível saber lá o que acontece depois? É. Por isso que Jesus disse, olha, vão me ensinar isso aí. Jesus mandou a igreja ensinar. Aos vivos, não aos mortos. Jesus não esperou lá para consertar a situação das pessoas, mas veio aqui. Veio buscar e salvar. Por isso que ele veio. Veio salvar aqui. Não esperou para salvar lá. Então não há como mudar a situação lá. Tá? Por mais que você deseje. Por mais que a gente deseje até. Certo? Primeiro que a gente não sabe o estado de quem parte. Para muitos a gente sabe que parte para estar com o Senhor, mas não sabemos de todos. O pastor não tem como interceder? Não, você intercede por vivos, por mortos não. Não há um texto bíblico que reforce isso aí, tá? Que haja como modificar a situação de quem está lá. Há vários textos que mostram isso aí de uma forma clara, certo? Você entende por que Jesus deixou isso para a igreja fazer? Você entende por que os crentes batem tanto nessa tecla? Porque isso pode acontecer a qualquer momento. Uma das duas. Ou Jesus voltar ou você ir. E aí? Perguntaram certa vez a Billy Graham, né? Conhecido mundialmente. Billy Graham, se você soubesse que Jesus voltaria hoje, o que você faria? Ele disse, faria exatamente o que eu faço. Pregar o Evangelho.
faria o que eu faço. Não seria diferente. E aí? E você? Há alguma coisa para consertar? Há alguma coisa para se dizer que você não disse? Há alguma coisa que você precise reatar para se encontrar com Jesus? Ainda que você tenha que despertar lá no meio da madrugada, ver Jesus descendo. Para você, cuja vida já está nas mãos dele, você sabe o que é, né? Jesus está voltando. O meu Salvador está voltando. Alguém disse que uma coisa é dizer que Jesus é Senhor, é Salvador. Isso aí os demônios já falavam. Mas outra coisa é dizer que Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Então, para aqueles que podem dizer isto, tranquilo o encontro com Jesus. Pode vir, Senhor. Estou pronto. Estou aguardando. E aí, para um salvo olhar para o céu, ver Jesus voltando, a gente sabe que é o desfecho, é o encontro final para estar com Jesus para todo sempre. Mas há um texto bíblico que fala que vai ser momento de pavor para muitos. Era verdade. E eu não acreditei. Tive tempo, desperdicei. E era verdade. Triste, não é? Você arriscaria? Eu não arriscaria. Se você tem tudo nas mãos para ter essa esperança, essa certeza, essa convicção, essa coisa maravilhosa e boa que é a salvação em Jesus, por que esperar? Você seria capaz de apontar uma desvantagem do Evangelho? Eu nunca consegui encontrar nenhuma. Evangelho é só vantagem. Não tem nada que não preste no Evangelho. Nada. E tem uma infinidade de vantagens em aceitar a Cristo, em ter a Cristo como meu Salvador. Uma infinidade de vantagens. Há um hino aí que a gente canta, né? Não sei se o irmão se lembra. Por 1000 anos eu ainda vou estar cantando. Agora, não estar nos braços do Senhor, gente, é uma vida deplorável. É arriscar-se demais. Entrar na eternidade perdido. Eu não arriscaria. Porque no Evangelho não tem desvantagem, só tem vantagens. E outra coisa, isso não é coisa de pastores. Isso não é coisa dos crentes. É Bíblia, gente. É a palavra de Deus. Todos os textos que lemos aqui estão inseridos aqui, ó. Não é invenção de homens, não. Palavra do Senhor Jesus. Então você seria capaz de apontar uma desvantagem no Evangelho? Nunca encontrei. Nunca encontrei. Aliás, a história mostra-nos aí pessoas que tentaram, né, encontrar falhas no ministério de Jesus, falhas no Evangelho. Muitos acabaram se convertendo. Estava citando um trecho aqui no culto dos professores, aí um texto de Augusto Cury, né? Augusto Cury, ele foi ateu por muito tempo. Psiquiatra, mas depois ele se converteu, né? E os escritos dele são fabulosos, né? As experiências. Então, assim, muitos na sua trajetória perceberam que realmente não havia falhas nos propósitos e nos planos de Deus. Conforme o hino que nós ouvimos aí, né? Depois do sol, depois das estrelas, de todo esse universo, há um paraíso que Deus preparou para os seus. E é muito gostoso estarmos tranquilos. Nós amamos a vida, não amamos a morte. Mensagem do Evangelho é mensagem de vida, não é de morte. Por isso que Paulo diz que o último inimigo que vamos enfrentar é a morte. E vamos estar para sempre com o Senhor. Um dia tudo isso vai passar, gente. E às vezes passa mais rápido do que a gente imagina, né? A hora passa muito rápido, os dias voam. Mas é muito bom ter essa esperança, esse conforto, né? De como Cristo volta. Quando? Não sabemos. E nem precisamos. Precisamos sim, viver na presença dEle, né? Por isso que Paulo, quando escreveu, ele escreveu falando sobre a esperança dos que dormem no Senhor. Certo?
E ele esclarecia. Eu quero passar essa mensagem para vocês, para que vocês não sejam como os demais que não têm esperança. Você tem esperança? Tem certeza? Tem convicção? Não, pastor, não tem não. Diga isso para Jesus nessa noite: Senhor, eu preciso ter isso aí. Eu sei que o Senhor pode me dar. E o Senhor é o único que pode me dar. Por isso eu estou pedindo. Por isso eu estou clamando. Quero também esse conforto, né? Eu preciso, e eu gostaria que o Senhor acrescentasse isso na minha alma agora, nessa noite, para se Cristo de repente despontar lá no céu pela madrugada, eu vou estar tranquilo. Eu vou subir para me encontrar com o meu Deus, com o meu Salvador. Peço isso para Deus. Menino, menina, você já pediu isso para Deus? Peça agora. Jovem, você já pediu isso para Deus? Ainda não? Peça agora. Adulto, gente, é triste. Eu, como pastor, fico pensando na possibilidade de agora, lá no inferno, alguém está lembrando daquelas mensagens. Eu ouvi isso tantas vezes na igreja. Mas eu nunca acreditei. Nunca acreditei. Só que agora, que adianta constatar que é a realidade? Passou o tempo, passou a oportunidade. Triste, né? Deixa isso para depois, não. Sente Jesus, entregue seu coração para Ele, diga: Senhor, entra na minha vida, toma conta agora de cada cantinho, assume a direção, Senhor, está sob o teu controle a partir de hoje. Há alguém que esteja pedindo isso para Deus aqui agora? Levanta a sua mão. Alguém? Menina, jovem, Senhor, senhora, onde quer que você esteja, não deixe de tomar a sua decisão. Alfa